de mediação da Findes realizou um seminário de conciliação e mediação, métodos e práticas, que aconteceu na sede do Sistema Findes. E o Direito na Prática esteve lá, conversou com diversos profissionais e trouxe para você informações em primeira mão. Confira! Converso com Daldice Santana, conselheira do CNJ, que está aqui em Vitória para conversar conosco sobre mediação e conciliação. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o convite do Direito na Prática. Prazer todo meu. A doutora Daldice também tem outros projetos em Brasília, que ela vai nos falar um pouquinho. Quais são, doutora, os outros projetos? Além da mediação, eu sou coordenadora da política de enfrentamento à violência doméstica, que hoje tem tornado uma pauta um pouco no dia a dia das famílias brasileiras. É uma pauta que guarda uma certa semelhança com a mediação e com a conciliação, porque eu lido em ambas as políticas com um fenômeno difícil, mas não insuperável, que é a cultura. Um é a cultura do litígio, eu vou processar, e o outro é a cultura do machismo. A mulher é minha, não pertence, se não for minha, não será mais de ninguém. Então, são aspectos culturais que o Brasil vem enfrentando, e para isso elegeu políticas públicas para enfrentar tudo isso de forma preventiva e também de forma repressiva. E foi com o intuito de superar, de vencer essas questões que a mediação entrou na sua vida? Sim, na realidade... Abre até um sorriso quando a gente fala de mediação, né? Porque na realidade é algo que não tem volta, né? Que ela interfere na tua vida, inclusive pessoal. Verdade. Porque a gente passa a cuidar da linguagem verbal, né, corporal também, e também ver o diálogo como a fonte primária, né, das relações interpessoais. Então, se eu tenho um problema com uma empresa, eu primeiro busco diálogo. É natural, não tem como a gente que experimentou, né, não fazer uso da mediação ou da conciliação. Então, é algo que, quando se desenvolve habilidades de comunicação, e no primeiro momento a gente acha que está desenvolvendo para facilitar o diálogo entre outras pessoas. Depois você percebe que aquilo passa a ser o seu dia a dia, porque afinal de contas, né, o que se aprende se emprega, né? Então, é algo que eu comecei em 96, individualmente na vara, e era tudo de forma intuitiva, né? A gente queria, né? Afinal de contas, todo mundo é conciliador um pouquinho, né? Depois a gente percebe que com técnicas aquela parte intuitiva melhora e torna-se, digamos assim, muito grande. Você passa a objetivar melhor, e nós passamos na Justiça Federal a evoluir para um projeto piloto em 2004. Que é no projeto piloto da mediação e da conciliação. E ali depois virou um programa em 2006. E em 2006 o CNJ criou, 2010, na verdade, o CNJ editou a resolução 125, aproveitando, né, da experiência isolada de cada magistrado, mesmo da sociedade, com relação a isso. Porque, afinal de contas, não só no judiciário, nós tínhamos a mediação, tinha mais a conciliação, né? O nome mais conciliação,
E na iniciativa privada a gente tinha mais uma certa preponderância da mediação. Podemos dizer que no judiciário essa questão do acordo começou com a 9.099, que é a lei dos juizados especiais? Sim. Na realidade a gente tinha até, se formos remontar, em 1943 na realidade, nos moldes de hoje, com a CLT. Sim. Mas nós já tivemos no Brasil colônia algo mais abrangente. Por quê? Porque vieram com as ordenações do reino. Sim. Né? E na época as Filipinas. Então, só se poderia acionar o Poder Judiciário, entrar com uma ação no Poder Judiciário, se você demonstrasse que já havia feito isso antes. Entendi. Então, na realidade, feito uma tentativa de conciliação. Né? Ainda se usava não perca suas fazendas, ou seja, não gaste todas as suas economias com uma demanda e além de gastar, você entraria em discórdia com a sua vizinhança, com o seu parceiro, então, tornando mais dificulta a convivência, né? A paz, tornando mais difícil a paz. Exatamente. Depois, com a primeira construção do Império, repetimos esse mesmo proceder. Condição de procedibilidade, só poderia entrar no Poder Judiciário se houvesse uma tentativa de acordo prévio à judicialização. Descasamento entre o valor da prestação, o valor do imóvel e a própria renda no mutuário e a valorização do imóvel. O imóvel caiu, a dívida subiu, o trabalhador passou a ganhar menos, não conseguindo suplantar ou pagar a prestação. Então, isso tornou-se ruim, tanto para a instituição financeira quanto para o mutuário. E às vezes, olha como acontecia. A parte dizia, olha, a prestação subiu mais do que o meu salário. Quando a gente chamava para audiência de conciliação, eu falava, não, doutora, não é nada disso, eu estou desempregado. Então, nós tínhamos uma lide formal, que era a prestação subiu mais do que o meu salário. Porque era maior do que o salário à época que ele entrou com a ação. Mas na realidade se precisava de uma tese para entrar no judiciário para poder parar, não perder o imóvel. E ele alegava a desigualdade. A desigualdade. Como na realidade, no fundo, ele teve uma perda de capacidade de pagamento. Né? Então, com esse descasamento, passou a não poder pagar, mas às vezes também era o quê? Desemprego, descasamento, favelização do empreendimento. Então tinha fatores socioculturais ou sociais que impactavam no valor daquela dívida a longo prazo. Introduzindo a mediação nessa questão, a gente conseguiu-se trazer... Quando tinha favelização do empreendimento, fazia-se nova avaliação do empreendimento e aí a desvalorização vinha para o valor da dívida. Quando se tinha descasamento, tentava usar o FGTS para reduzir a dívida ou alargar o prazo da hipoteca, do prazo contratado. Então, assim, isso não pode, o juiz não consegue fazer isso formalmente, porque ele tem que alterar um contrato que só a autonomia das vontades pode fazer. Mas na mediação você pode transpor os limites do pedido, né? Porque afinal de contas as partes são livres. Na mediação as partes são as protagonistas, né? Então o mediador entra até de certa forma grande, né? Porque ele entra como um líder para aproximar as partes. Olha que ele fez aquele trabalho de aproximação, de diálogo, ele tem que recuar, ficar quieto, esperar as partes. Ele sai pequenininho. O bom é ele sair, o ideal é ele sair pequenininho, porque aí a vontade de duas pessoas e consegue restaurar as relações. Exatamente. Né? Se ele continuar sendo o mais importante, ele não fez uma boa mediação, porque ele não conseguiu restaurar a relação nenhuma. Entendi. Doutora, muito obrigada. Nossa entrevista é curtinha mesmo, mas foram grandes as palavras. Eu lhe agradeço. Tá bom, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada.
Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. E Centro de Evolução Profissional CEP, 22 anos preparando vencedores. Estamos de volta com mais um bloco do Direito na Prática, conversando sobre mediação. Eu converso com o Dr. Ricardo Goretti, professor e coordenador do curso de Direito da FDV, professor de conflitos. Isso, não é isso, resolução de conflitos. Resolução de conflitos. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o convite do Direito na Prática. Eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com você. Obrigada. Nós vamos começar falando um pouquinho da mediação em acesso à justiça, que é o seu livro que está aqui. Tem a ver com a desjudicialização dos conflitos? Sim. Essa é uma publicação da minha tese de doutorado. Aqui eu trabalho as potenciais contribuições que a mediação pode prestar para a efetivação do direito de acesso à justiça no Brasil, considerando ali políticas públicas já desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça, justamente no sentido de fomentar essas práticas. E, obviamente, está inserido num contexto de desjudicialização, ou seja, na ideia de trabalhar a resolução de conflitos fora do Poder Judiciário. No setor privado e público? Sim, aqui eu trabalho a questão da mediação judicial, então, portanto, no contexto de processos judiciais em andamento, e também um direcionamento, aí já no plano das conclusões da tese, né, para a necessidade de se fomentar a prática da mediação no âmbito extrajudicial, como uma forma de se evitar o processo judicial. E o senhor tem visto o resultado disso? Sim, hoje nós podemos dizer que há uma tendência no sentido de ampliação dessas práticas. Não só da mediação, mas também da negociação, da conciliação, a arbitragem também, né? Mas ainda digo que há muito caminho a percorrer no sentido de tornar isso uma realidade. E aí uma série de exigências a gente precisa de cumprir. Capacitação de profissionais, difusão, divulgação, o conhecimento da população com relação a essas práticas. Eu penso que essa capacitação é fundamental porque também depende do advogado da outra parte. Sim, não é isso? Depende do cliente querer, mas do advogado também facilitar. Porque não adianta numa negociação ou numa solução um advogado querer e o outro estar travado. Precisamos de capacitar todos os profissionais, não é isso? Você coloca a questão do advogado e eu acho que esse registro ele é muito importante. Porque muitas pessoas entendem que essas práticas, quando praticadas no âmbito extrajudicial, representam uma ameaça ao advogado. Não Muito pelo contrário. Eu costumo dizer que é uma ameaça para aqueles que não estiverem preparados para lidar com essas tendências. Agora, a partir do momento que houver uma capacitação específica, um entendimento das suas práticas, amplia-se, a questão, são ampliadas as oportunidades de atuação profissional e o advogado tem um papel fundamental na mediação, podendo ser mediador, podendo atuar como negociador dos interesses do seu cliente no contexto de um processo de mediação, tanto judicial quanto extrajudicial. Para ele poder assessorar durante um processo, Claro. Poder dar a orientação correta. O advogado é uma função essencial de justiça. Sim. O advogado pode atuar também como conciliador no particular ou apenas a mediação que pode ser usada ali num contexto particular dentro do escritório? O advogado ele pode atuar como um conciliador ou mediador judicial se preenchidos uma série de requisitos estabelecidos pela legislação. No caso, o Código de Processo Civil e a Lei de Mediação, que traz requisitos específicos, mas também no âmbito extrajudicial. Aliás, essa me faz uma lembrança, que me faz lembrar de uma questão que eu acho importantíssima para que seja frisado e pouco compreendido na prática jurídica, que é a visão de um escritório de advocacia como uma unidade de negócio. A visão do escritório de advocacia como um centro multiportas, como um lugar onde a pessoa, tendo uma situação de um conflito, ele busca o auxílio de um profissional
ainda que com a expectativa de ajuizamento de uma ação, mas que na verdade que ali ele receba por parte desse profissional um tratamento adequado às particularidades do conflito que ele manifestou. E é justamente nessa relação de adequação que vem a necessidade da gente pensar no escritório de advocacia como um local onde a partir de onde uma série de portas podem ser abertas, seja a porta do processo, a porta da mediação, a porta da arbitragem. Então, assim, o advogado ele tem um papel fundamental no sentido de tornar essas práticas uma realidade mais difundida no Brasil. Doutor, muito obrigada. Realmente aí o advogado vai ficar de olho querendo entender melhor sobre a mediação, a conciliação. Os clientes também, o nosso telespectador vai entender um pouco mais a respeito e o livro está aqui. Acesso para as pessoas, não é isso? Nós vamos inclusive levar um sorteio na nossa rede social para poder engrandecer a biblioteca dos escritórios e das residências. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído com alguns esclarecimentos aí sobre a mediação e também espero que gostem do livro a pessoa que for receber. Obrigada. Muito obrigado. Agora nós vamos para os comerciais e na volta continuamos com as entrevistas dos palestrantes do seminário que está acontecendo na Findes. Taliev Gastronomia nasceu para atender quem procura se alimentar bem, com praticidade e qualidade. Oferece café da manhã, almoço e grande variedade de saladas, wraps, congelados, sucos e lanches da tarde. Aberto de segunda a sexta, o Taliev Enseada tem delivery para quem quer receber delícias em casa ou no trabalho. Alimentação saudável para o seu dia a dia é no Taliev Enseada. Venha conferir! Estamos de volta e continuamos conversando sobre mediação. Eu converso com Valmir Pedrosa, assessor do Comitê do Rio São Francisco. Doutor, muito obrigada por estar aqui novamente no Direito na Prática. Obrigado pela participação. Em que é usada a mediação nas questões hídricas do Rio São Francisco? O caso do Rio São Francisco é emblemático no Brasil porque são cinco estados para dividir a mesma água, e quando essa água está escassa, é preciso construir uma decisão colegiada, consensuada, para cada usuário entender que a falta de água vai ser repartida por todo mundo. Então isso é um processo longo, mas ele já se consolidou como viável, trazendo grandes soluções para a crise que veio o Rio. O senhor estava me falando que antes das pessoas que estão ali vivendo o conflito procurarem o judiciário, tenta essa solução. Pode nos dar um exemplo? É o caso, o Rio tem 5 estados, né? Então nós temos irrigantes, temos indústria, temos pescador, temos lazer, tem turismo e as cidades. E cada um desses usuários, ao sentir que a água não é mais disponível como antigamente, correrem para o judiciário buscando um amparo judiciário, esse rio vai ter uma explosão de demandas judiciárias. O judiciário tem o seu tempo de resposta, de forma que isso que não vai atender completamente, não vai atender. E a solução negociada, a mediação, ela é importante porque ela faz com que o usuário construa coletivamente a decisão, a solução. E não só aguarde do juiz uma decisão. Eu participei da construção da decisão, esse é o grande fato. E tem um elemento na parte de água que estimula a mediação, é que o rio vem o inverno e o verão, né? Daqui a pouco, se você entrar na ação judicial durante a parte seca, daqui a pouco vem uma parte chuvosa, aí aquele objeto já perdeu, porque o rio já está cheio. O rio está cheio, e daqui a pouco é o contrário. Então a própria dinâmica do processo, a dinâmica natural, né? Favorece a ideia de você mediar esse conflito. E está tendo resultado? Fantástico, esse é um exemplo notável no Brasil, e isso está tão consolidado que em qualquer parte do Brasil que houver esse tipo de conflito, e se a agência de águas do Brasil for chamada, ela vai repetir esse método, porque ele é um método já testado, validado, com grande poder de solução dos conflitos. E a conciliação, ela também é aplicada numa situação dessas ou só a mediação? Só a mediação, só a mediação. Só a mediação. Ela é o instrumento, e a complexidade nesse caso da mediação é que você tem 5 estados
mais ou menos envolvido diretamente 38 instituições envolvidas diariamente nesse problema. A construção dessa decisão, ela passa por reuniões semanais, toda segunda-feira há 4 anos, toda segunda-feira, sem exceção. Então, esses encontros frequentes, trazendo a informação crível, exata e técnica, ela vai dissipando os dissensos. E depois que todo mundo se apropria da verdade, dos fatos. Então, toda semana conversa-se sobre o assunto tenta ali, alguma solução sai. Toda semana ela tem essa reunião, ela é feita presencialmente em Brasília e por Skype para quem não puder estar na sede em Brasília. E ela é uma reunião importante porque ela ocorre na segunda-feira, na quarta-feira a portaria que materializa a decisão da segunda e quinta-feira o Rio já está de maneira diferente operado para atender o que foi decidido. Então tem efetividade da reunião. Que maravilha! Muito obrigada, doutor. A nossa entrevista é uma entrevista dinâmica. Eu agradeço as suas informações. Agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui no Espírito Santo mais uma vez. Obrigada. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí. Estamos de volta e continuamos conversando sobre mediação. Eu converso com o Dr. João Bosco Silva. Ele é gerente geral de sustentabilidade e relações institucionais da ArcelorMittal Tubarão. Dr. João, muito obrigada por ter aceitado o convite do Direito na Prática. Um prazer estar aqui com vocês, a gente poder estar conversando nesse ambiente desse seminário sobre mediação e conciliação promovido pela Câmara de Mediação e Arbitragem da FINDES. Isso aí. A gente, como você disse, a gente está no seminário. E trazendo as informações do seminário de mediação e conciliação para a ArcelorMittal, como é que é utilizado essas ferramentas no dia a dia da empresa? Acho que mediação, diálogo, conciliação, a gente pratica isso no dia a dia. A gente vem apoiando essa iniciativa da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Federação, juntamente com a OAB, a Seção do Espírito Santo, essa iniciativa e junto com todos os parceiros que estiveram aqui presentes. Isso faz parte da nossa rotina. Acho que um grande exemplo da questão da mediação e da conciliação é o termo de compromisso ambiental, que foi assinado com o governo do Estado, com os Ministérios Públicos estadual e federal, o que mostra que pela via do diálogo e pela via da mediação a gente consegue atingir avanços que pela linha da judicialização estava mais difícil de construir soluções concretas. E através de uma iniciativa que partiu do próprio Ministério Público Estadual, através do promotor Marcelo Lemos, a gente, através de um processo de autocomposição, de um processo que foi construído dentro de um ambiente, incluindo o Ministério Público Federal e o Governo do Estado, a CETESB, através de uma auditoria em todas as nossas operações, nós conseguimos estabelecer um plano de metas e um plano de ação para, vamos dizer assim, avançar num processo de melhoria contínua. Se fosse pela linha da judicialização, esse processo ia ficar na justiça por anos, iam geralmente tramitar em processos de perícia, em processo de recursos, o próprio poder público perderia pelas custas que você tem num processo. O próprio tempo mesmo faz as pessoas perderem. Isso, E pela linha da autocomposição e por essa linha da automediação, nós conseguimos, vamos dizer assim, estabelecer um plano de ação, um conjunto de metas de uma forma consensual para poder avançar nas soluções ambientais do que a gente precisa para melhorar o nosso desempenho, a nossa performance ambiental, conciliando com os anseios da sociedade. O Ministério Público, ele representa a sociedade civil, ele é a principal voz da sociedade civil, e ele foi o catalisador dessa iniciativa juntamente com o governo do Estado,
né, e a empresa prontamente atendeu e debateu e construiu esse termo de compromisso ambiental em conjunto. Então, esse é um exemplo de como a mediação e a negociação, né, ela e a conciliação, ela é importante e é efetuada e praticada dentro do setor empresarial. Muito obrigada, doutor. Agradeço pelas palavras no Direito da Prática. É um prazer estar aqui. Obrigada. E ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. Porém, antes eu faço questão de agradecer a minha parceira, Raquel Pinheiro, que fez o meu cabelo e a minha maquiagem. E para você que quer rever este programa e outros, siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Direito na Prática, e no YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti. Até o nosso próximo encontro. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. E Centro de Evolução Profissional CEP, 22 anos preparando vencedores.